Dois temas para a nossa discussão na análise de hoje. O primeiro tema que eu vou discutir com vocês hoje é o possível resultado eleitoral na Itália. Quero discutir a resposta, o comportamento da OTAN e o comportamento da União Europeia diante da possibilidade de que a direita conservadora pode ganhar as eleições na Itália. Por que eu digo pode ganhar? Porque no momento em que eu estou gravando este vídeo, as informações de que eu disponho são essas. A direita conservadora italiana pode vencer as eleições. Tudo indica que sim. Eu gravo o vídeo no final de tarde do dia de véspera em que eu torno eles públicos, os vídeos públicos. Então ali pelas 10 horas da manhã o vídeo fica público para vocês na segunda-feira. Eu gravei no final de tarde no domingo, então tem mais de 12 horas entre uma coisa e outra, então eu sempre deixo isso muito claro para vocês. Se alguma coisa mudar, a gente rediscute aqui. Mas o fato é que a direita conservadora italiana pode sim ter uma grande chance de vencer as eleições e o atlanticismo e a OTAN e a União Europeia já se posicionaram de um certo modo para discutir esse tema e eu quero fazer uma discussão sobre isso. O outro tema que eu vou discutir com vocês é a posição de alguns países do sul global preocupados em relação aos rumos que o conflito na Ucrânia pode tomar e fizeram algumas propostas que eu quero discutir com vocês. China, Índia e México se posicionaram. O México, inclusive, fez uma proposta propôs um cessar-fogo, apresentou um plano aí ao mundo. E não foi muito levado a sério, mas é um plano que foi apresentado pelo México que eu vou discutir com vocês aqui hoje. O governo do López Obrador é um governo bastante interessante, costumo discutir bastante ele aqui no canal, então trouxe mais uma... Além da posição da China e da Índia, trouxe também a posição do México, que é um país bastante interessante na geopolítica dos últimos anos. Como sempre, trago as minhas anotações e em torno das minhas anotações eu vou desenvolvendo os meus raciocínios, como eu faço todos os dias aqui no canal com vocês. Começo discutindo a questão da Itália e depois a gente fala um pouquinho sobre a questão dos países do sul global preocupados com o conflito que acontece na Ucrânia e com a escalada de tensões que pode levar o mundo a um conflito global. Essa é a preocupação que paira aí sobre todos nós, e os países do sul global apresentaram aí algumas ideias para tentar mudar essa situação. Mas vamos começar falando da Itália. Prestem atenção, a primeira anotação que eu trago é uma notícia, prestem atenção aí. A mídia corporativa tem repercutido a possibilidade de vitória da direita conservadora italiana de um certo modo. Vocês devem estar acompanhando a mídia e devem estar percebendo que a posição da mídia corporativa sobre o resultado das eleições italianas tem sido uma posição de preocupação. Aí quando a gente observa a OTAN, trouxe para vocês aqui um artigo do Atlantic Council, que é um centro de estudos da OTAN, e trouxe uma fala da Ursula von der Leyen, que é a pessoa que está à frente do presidente do Conselho Europeu. Então, também uma posição bastante preocupada em relação ao resultado das eleições italianas, e a gente vai discutir um pouquinho sobre esse fato, sobre essa preocupação em torno da direita conservadora italiana e por que esses setores estão preocupados com a vitória da direita conservadora italiana. Fato importante, essa moça que vai ganhar aí, que é anotei aqui em algum lugar, a Giorgia Meloni, não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, mas é a Giorgia Meloni, ou a Giorgia Meloni, é a primeira mulher, pelo que eu vi, né? Pelo que eu vi, se eu estiver enganado, por favor me corrijam, né? Longe de mim querer passar a informação errada para vocês. É a primeira mulher a se tornar primeira-ministra na Itália. Então é digamos assim, um fato histórico. Acredito que a esquerda, que costuma ter uma certa posição sobre esse tipo de fato histórico, não vai celebrar muito, já que a primeira-ministra é da direita conservadora. Inclusive acredito que a internet vai ter uma certa repercussão e algumas piadas sobre isso. Quero deixar claro para vocês. Sou um cara de esquerda, tá? Antes que é conservador fazendo deboche. Não, eu sou um cara da esquerda, só que eu não sou um cara da esquerda liberal e identitária. Então, estou fazendo uma avaliação sobre esse caso. Quando eu li a matéria, é a primeira mulher a se tornar primeira-ministra na Itália, só que ela é da direita conservadora, então é um tipo de marco histórico que talvez a esquerda não celebre muito. Vamos ver. Mas a direita conservadora chega ao poder num cenário de crise da Europa. E é um cenário de crise que é aquela crise que é um projeto. Temos discutido aqui no canal o projeto do Great Reset, que é o projeto do Grande Reinício, que está ali, a gente encontra esse projeto bem estruturado, bem apresentado no portal do Fórum Econômico Mundial, nas discussões que o Fórum de Davos faz.
Esse grande reinício, esse Great Reset, ele é uma reformatação, uma implosão do sistema produtivo anterior e a sua reconstrução sobre bases mais monopolistas. Só que entre a implosão e a reconstrução existe uma crise, e é esta crise que a gente está assistindo agora. E neste cenário de crise que a Europa vive, que é a crise do grande reinício, do Great Reset, a direita conservadora está ganhando espaço, porque ela está batendo firme em alguns pontos, que são pontos dessa agenda do grande reinício. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, neste cenário de crise que a Europa vive, a direita conservadora está avançando no cenário político, por causa de algumas posições que tem tido, ou que são bandeiras suas há muito tempo, mas o fato é que ela está conseguindo capitalizar nessa crise e avançar politicamente com uma certa agenda que agrada a uma parte considerável da sociedade. Segunda anotação, vamos para a segunda anotação aqui, mais uma notícia. Ursula von der Leyen, que é a pessoa que está presidente da Comissão Europeia, ela é a pessoa que está à frente da União Europeia, né? A Ursula von der Leyen falou sobre ter ferramentas, que a União Europeia dispõe de ferramentas para lidar com a Giorgia Meloni. Ou seja, a União Europeia dispõe de ferramentas para lidar com políticos como esse da direita conservadora. Então, a gente percebe que existe um atrito entre a posição da União Europeia e a posição da direita conservadora europeia. E aí, automaticamente, não estou falando só sobre o caso italiano, tem outros casos aí, é aqui que a gente tem que entrar. O caso da Giorgia Meloni, tanto é que o artigo do Atlantic Council vai muito nessa linha, né? Será que a Itália vai se tornar mais um problema na Europa? Problema para a União Europeia, já que a posição da direita conservadora italiana tem colidido frontalmente com as posições da União Europeia. A gente lembra dos casos da Hungria, do Viktor Orbán, da direita conservadora húngara, e o caso da direita conservadora polonesa, com Morawiecki, com Andrzej Duda, que também tem tido críticas ao fato de que a União Europeia intromete-se nas questões soberanas que deveria caber aos países. Assim como o caso do Viktor Orbán e assim como o caso da direita conservadora polonesa, a posição da Giorgia Meloni não é sair da União Europeia, mas ficar na União Europeia garantindo que ela respeite a soberania. Pelo menos está no discurso da Giorgia Meloni, está no discurso do Viktor Orbán, está no discurso da direita conservadora polonesa. Até porque posicionar-se pela saída da União Europeia é algo muito impopular. Boa parte das pessoas nos mais variados países tem uma posição de manutenção dentro da União Europeia, mas assegurando a soberania dos países. Na Polônia, se eu não me engano, que é onde eu vi algumas pesquisas, mais de 70% da sociedade polonesa apoia a manutenção na União Europeia. Então, embora a direita conservadora bata de frente, ela não é boba de falar para sair da União Europeia, porque ela perderia o apoio que dá base para sua manutenção no poder. Então, o cenário é, Giorgia Meloni está chegando e pode somar ao Viktor Orbán, pode somar ao governo húngaro, pode somar ao governo polonês. A Itália pode chegar nessa condição também. Por isso, a preocupação da União Europeia é de que a direita conservadora vá ganhando mais espaço no cenário político europeu, já que tem uma posição crítica à intromissão da União Europeia nas questões que são soberanas. E tem muito engano. Eu vejo muita gente, repito, sou um cara de esquerda, eu vejo muita gente de esquerda embarcando nessa aventura de que a União Europeia é um sonho e tal. A União Europeia, ela abre a possibilidade para a redução do atrito entre os países e para uma negociação entre países de um continente para evitar conflitos. Ela abre a possibilidade, mas já faz muito tempo que a União Europeia foi hackeada pelo sistema financeiro transnacional e pelo atlanticismo para servir como uma célula de controle dos países europeus, para que os países europeus não tenham uma autonomia nem soberania. Então, uma coisa é que a União Europeia pode ser, outra coisa é o que a União Europeia efetivamente é. A minha posição é uma posição crítica em relação à conduta que a União Europeia tem tido, de servir como uma célula de pressão para arrancar a soberania dos países, para impor constrangimentos financeiros de toda a ordem. Basta ver o que depois o episódio das medidas de austeridade, a humilhação toda que foi imposta aos mais diferentes países da União Europeia naquele cenário pós-crise de 2008. Então precisa observar com um certo tom de criticidade, não é embarcar no discurso da União Europeia, achar que é a coisa mais linda do mundo, todo mundo de mão dada, cirandando no sol, também não dá para embarcar nesse tipo de coisa.
E isso gera uma espécie assim, ó, a esquerda é a favor da União Europeia e a direita conserva isso, muitas vezes na nossa discussão política que a gente vê aqui, daqui do Brasil observando lá a Europa, da esquerda se posiciona para a União Europeia, a direita conservadora aqui se posiciona contra a União Europeia, sendo que a União Europeia tem uma condição que boa parte da esquerda tradicional, como é o meu caso, é uma posição crítica, porque é um órgão que serve aos interesses financeiros transnacionais. Precisa tomar um certo cuidado com essas polarizações, só porque o outro lado disse A, eu tenho que dizer B. Isso gera uma espécie de postura reativa, que não é muito inteligente, e isso faz com que se perca apoio mesmo. Acredito que parte da esquerda europeia deve embarcar nesse mesmo tipo de visão e deve perder o apoio do povo, e por isso explica, de certa forma, a inanição da esquerda lá e a inanição da esquerda aqui também na América Latina. Ah, mas ganhou eleições. Ganhar eleição é uma coisa diferente de ter força e voltagem política. Trago aqui mais uma reflexão. O Atlantic Council destaca a Giorgia Meloni como o retorno da extrema-direita. Se eu não me engano, teve esse artigo do Atlantic Council, ele tem um momento que ele coloca assim, a primeira vez que a extrema-direita volta ao poder depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, ela seria uma espécie de retorno do Mussolini. Esses transplantes históricos, sobretudo quando eles partem do atlanticismo, da OTAN e desses órgãos norte-americanos, são muito perigosos, eles são sempre transplantes muito, muito arriscados. Por que o Atlantic Council tem uma posição contra a Giorgia Meloni? Porque a OTAN é contra a direita conservadora? Não, logicamente que não. Porque a OTAN ela luta contra o fascismo? Não. A mesma OTAN que está chamando a Giorgia Meloni de extrema-direita e tal, não estou dizendo que ela não é. Tá? Estou pegando pelos princípios que a OTAN está apresentando. A mesma Atlantic Council que diz que a Giorgia Meloni é de extrema-direita, fascista na Itália, apoia grupos paramilitares ucranianos que são neonazistas. Então uma questão, esse político é ou não é uma ferramenta? Não tem a ver com ideologia, tem a ver com usar aquele político naquele momento como ferramenta. O temor do Atlantic Council é a agenda da Giorgia Meloni da direita conservadora, que pode se afastar da agenda do grande reinício do Fórum Econômico Mundial, que é posicionar-se contra algumas pautas, essas pautas de implosão do sistema econômico e reconstrução sobre bases mais supostamente mais ambientais. É todo esse discurso que vem com uma roupagem progressista, a roupagem progressista. E logicamente que é um envio de recado. O Atlantic Council está mandando um recado para a Giorgia Meloni. Olha, nós como OTAN, né, como representantes da OTAN, o Atlantic Council é um centro de estudos ligado à OTAN, estamos te enviando um recado, a gente espera uma certa conduta de ti. Seja direita conservadora, defesa da família, faz todo esse teu trabalho no campo moral, haja como quiser, mas tem algumas coisas aí que não podem colidir com a gente, é um envio de recado. No final das contas, o que o atlanticismo quer é que a agenda dos magnatas atlanticistas, das oligarquias financeiras dos grandes gestores de ativos, a agenda da BlackRock, siga avançando. Não colidam com isso. De resto, podem fazer o que quiserem com a sociedade. Então é uma questão pragmática. A questão é assim, façam um discurso contra nós, mas não sejam realmente contra nós. Essa é a questão que está sendo colocada ali. Que não seja para valer isso aí, tá? Que vocês só ganhem voto e depois mudem a conduta de vocês. Trago mais uma reflexão. O artigo do Atlantic Council destaca que a Itália retrocedeu do Mário Draghi para a direita populista. Aí o artigo ele promove um sincericídio para quem está atento. Se tu deres uma lida, olha, conjuguei certo, não gosto de conjugar certo a segunda pessoa do singular, não gosto. Não é meu hábito, desculpe, tá? Desculpe por falar assim. Eu faço isso porque tem gente que pega no meu pé. Pô, Thiago, por que tu não conjuga? Porque eu cresci falando, tu faz, tá? Eu cresci em Porto Alegre falando assim desse jeito, então me acostumei. Porque, assim, eles promovem um sincericídio numa parte ali do artigo, que é dizer o seguinte, eles basicamente falam assim, o Mário Draghi era um tecnocrata do Banco Central Europeu, era uma figura que a gente gostava dele, tanto é que o Mário Draghi ganhou um prêmio do Atlantic Council como destaque geopolítico que eu discuti com vocês aqui no canal. E houve um retrocesso para a direita conservadora, a direita populista, como o artigo apresenta,
E isso é um problema porque assim, ó, eles dizem ali, segundo a versão deles, algo do tipo: esse é o problema da política, entendeu? A gente tem que respeitar a vontade das pessoas. Eles dizem isso, eles dizem assim: a gente prefere tecnocratas, mas o problema é que existem pessoas e essas pessoas tomam decisões e optam por figuras da direita conservadora que atrapalham o processo. Ou dizem atrapalhar o processo e nem sempre atrapalham. Tem figuras que realmente atrapalham e tem figuras que não atrapalham, né? Trago aqui uma última reflexão sobre esse tema. A crise do Great Reset, essa crise do projeto do grande reinício do Fórum Econômico Mundial, mas não é do Fórum Econômico Mundial, é das oligarquias financeiras atlanticistas. O Fórum Econômico Mundial apresenta, organiza, faz eventos sobre isso, mas o Fórum Econômico Mundial é uma ferramenta. A crise do Great Reset, ela tem uma estética progressista e por isso ela abre campo para a estética conservadora. Então, como as oligarquias adotam uma estética progressista, automaticamente o campo conservador ganha espaço, porque é esses caras que estão produzindo a crise. E tem uma diferença. A direita conservadora italiana, assim como uma parte considerável da direita conservadora europeia, tem uma conduta de Estado forte, de presença do Estado. Isso também colide com os setores financeiros. Quando a gente pega a direita conservadora latino-americana, em boa medida, pegando o caso do Bolsonaro, por exemplo, ele tem uma postura de Estado mínimo, tem uma diferença aí. Então, algumas coisas são diferentes, não dá para transpor exatamente da mesma forma. O Bolsonaro se apresenta como: eu sou neoliberal, é um projeto liberal conservador com o Paulo Guedes. O Paulo Guedes é uma figura ultraliberal. Se é que é possível, não gosto desses termos ultra, mega, power, blaster, liberal. Liberal é liberal. Então, na economia e conservador nos costumes. Eu vou entregar tudo, mas vou dizer que sou pela família, é mais ou menos por aí. Agora, a posição da direita conservadora, pega o caso do Viktor Orbán, o caso da direita conservadora italiana, tem posições de Estado forte, tem críticas a processos de privatização, tem proposta de estatização. Então tem algumas coisas que mudam, e isso angariou apoio de uma parte da sociedade italiana. Preciso observar isso aí com alguma atenção. Estou tentando trazer o debate aqui para a coisa como ela é, assim, né? Que não estou afim de, mas é de esquerda, é de direita, se eu sou de esquerda, só defendo a esquerda, se eu sou de direita, só defendo a direita. Estou trazendo a discussão aqui para a gente fazer. Comentem com vocês, só não xingue, porque senão o comentário não fica, né? Vamos fazer uma discussão de ideias. Quando começa, porque o cara me citou, assim, me atacou, para quê, né? Discute ideia. Vamos falar um pouquinho sobre a posição de alguns países do sul global sobre essa questão da escalada de tensão na Ucrânia. Trago uma notícia. China e Índia solicitaram que Ucrânia e Rússia encontrem uma saída dialogada. Tá, mas é óbvio. Não, lógico, é óbvio que eles vão fazer um discurso público pela paz. Mas o fato é que a posição da China e da Índia sempre foi essa. Estou comprando bem barato as coisas da Rússia, a Rússia cresce com isso, nós também crescemos, então estamos bem aqui, mas somos contra qualquer agressão russa. Então nós somos contra a agressão da Rússia, somos contra a provocação da OTAN, somos contra o conflito, busquem a paz, mas os nossos negócios econômicos estão garantidos. Essa é uma questão que todos os países estão seguindo. Agora, depois do episódio dos referendos e da possibilidade de uma escalada nuclear, a posição foi assim, vamos tentar mesmo negociar, vamos tentar conversar mesmo aí, porque, né, pode ficar ruim isso aí, pode piorar a situação, vocês podem perder o controle disso. Então a posição da China e da Índia, ela é uma posição assim, tudo bem, a gente sempre manteve assim, pela paz. Só que agora assim, vamos para a paz mesmo, porque a coisa pode sair de controle. Todos os analistas que eu vejo, todos, isso é uma unanimidade, todos estão preocupados com essa escalada, todos eles. O cara pode ser pró-Rússia, pró-Estados Unidos, o cara pode ser pró qualquer coisa, mas todo mundo está ouvindo isso aqui, a coisa não vai bem, está escalando e num dado momento a coisa pode sair de controle. Trago uma última notícia para falar do México. Dias atrás, pesquisem sobre essa proposta de cessar-fogo do governo do López Obrador. Dias atrás, o México apresentou uma proposta de cessar-fogo à Rússia e à Ucrânia. A ideia básica do México é a seguinte: vamos sentar para conversar numa conversa mediada pelo Narendra Modi da Índia, o líder político indiano, pelo Papa Francisco e pelo Guterres, que é o secretário-geral da ONU. Então, a ONU, o Papa e
o Narendra Modi da Índia, porque é uma força ali considerável que não é nem pró-atlanticismo e também não é pró-Rússia, então pode intermediar como uma terceira força neutra para fazer essa mediação. A proposta mexicana é interessante dentro das outras que são apresentadas por aí. Eu acho interessante não o fato de levar a ONU ou o Papa, tá? Nada contra a ONU. Tá, deixa eu falar da Índia, que é o que eu quero. É interessante propor a Índia, eu acho interessante propor a Índia, porque propor a ONU e propor o Papa é uma coisa que, né, muitas vezes é política, é demagogia, assim, leva a ONU e leva o Papa, mas leva o Narendra Modi. Eu acho que o objetivo do México é propor a ida do Narendra Modi. Botou o Papa, faz um H ali com a sociedade cristã mexicana e propôs a ONU para manter esse respeito à ONU, à paz mundial, toda essa imagem que a ONU não garante nada. Agora, o interessante é levar o Narendra Modi ali mesmo, né? Às vezes escapa assim, eu tenho que explicar, né? O interessante é levar o Narendra Modi ali, né? É propor o Narendra Modi como figura central nessa negociação. Acho que o Erdogan ficou um pouco chateado. Por que não propõe a Turquia, que eu estou querendo intermediar isso aí faz um tempão? Então procurem essa proposta do México, ela é uma proposta interessante. Dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Pode apoiar através do Apoia-se, via boleto ou via cartão através do Apoia-se. O link é www.apoia.se/verdade concreta, ou pode apoiar através do Pix. A chave Pix é uma chave de e-mail e está na descrição aqui embaixo também. É pixverdadeconcreta@gmail.com. Ajudem no valor que vocês quiserem, é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer, e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para vocês.